Iniciando aqui um projeto que Deus colocou no meu coração, eu trarei a você todos os dias, mas eu já imagino que algum dia eu não vou conseguir, leitura e estudo sobre o livro de Salmos, né? Então, se você às vezes tem dificuldade de ler a Bíblia, ou às vezes tem falta de força de vontade ou motivação, você pode ler junto comigo. E ao mesmo tempo eu vou te explicar também o que está escrito, né? Eu também estou gravando essa live para depois colocar ela salva no YouTube. Bem, então vamos iniciar. Eu tenho uma Bíblia de Estudos, essa daqui, ela é uma Bíblia de Estudos que tem rodapé. Às vezes eu recorrerei ao rodapé para trazer algumas outras informações extras. Por exemplo, na nota de rodapé diz que o autor e a data desses salmos, desse Salmo 1, que nós começaremos pelo 1, ele é desconhecido. Então não sabemos o autor, não sabemos a data também que foi escrito. Mas veja bem, começando, eu espero que Deus possa falar através da minha voz no seu coração. O texto diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bem, tudo o que ele faz é começar dizendo que a pessoa, para ser feliz, ela não pode seguir o conselho dos ímpios. Bem, se você for estudar filosofia, você perceberá que a filosofia, ela se debruça, né? Ela se dedica a responder a algumas questões da vida humana. Uma delas é sobre a felicidade, né? O que seria a felicidade? Como alcançar a felicidade? Por que as pessoas buscam tanto a felicidade? E a Bíblia, ela dá uma dica de como alcançar a felicidade. Ela vem e diz: não seguir o conselho dos ímpios. É muito complicado essa atitude, esse comportamento de seguir o que pessoas sem Deus dizem a você. Uma vez que você busca pautar a tua vida no que qualquer um fala, você também chegará a qualquer um lugar, né? Agora, quando você decide ouvir conselhos apenas de justos e ímpios na Bíblia, vamos dizer que faz uma alusão a pessoas que têm Jesus e a pessoas que não têm Jesus. Pessoas que têm uma vida com Deus saudável, uma vida espiritual saudável, de pessoas que não têm uma vida com Deus saudável. Então, aquele que ele segue o conselho dos ímpios, ele não é feliz. Ou seja, isso significa que no final das contas, alguma coisa acontecerá para tirar a alegria dele, para tirar a felicidade dele. E sabe o quanto que isso é contraditório? Porque as pessoas do mundo, tudo o que elas nos instruem, geralmente é para a nossa felicidade. Eles dizem assim: sejam felizes. Eles dizem assim: nada é errado se te faz feliz. E eles sempre buscam, né, guiar, conduzir, orientar você a entrar por um caminho onde, nesse caminho, você, no final, conquistará alegrias momentâneas, passageiras e felicidades. Mas a Bíblia diz que você não é feliz seguindo esses conselhos. Ou seja,
há uma disparidade aqui entre o conceito de felicidade que o ímpio tem e a felicidade com um conceito superior. Então, no conceito bíblico, o conselho do ímpio, ainda mais que ele sempre seja hedonista, e hedônia em grego é busca pelo prazer, ainda mais que o conselho do ímpio seja sempre visando o hedonismo, na prática, no final, te leva à infelicidade. Ele continua dizendo, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Assentar-se é um termo que às vezes ele é usado para definir o rei quando se assenta no trono. O rei quando se assenta no trono, ele faz isso para repousar sobre aquele lugar. Então, assentar aqui também tem um sentido, sabe de quê? De viver naquilo. Então, quando o texto vem e diz assenta na roda dos zombadores, quer dizer que ele vive no pecado. Vive junto de pessoas que não prestigiam ao Senhor, não glorificam ao Senhor com suas vidas. Então, se você não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e não viver uma vida como a vida daqueles que não respeitam o Senhor, você será feliz. Eu te pergunto, você quer ser feliz? Acredito que ninguém responderia não, né? Então, já saiba que essa é a verdade. E eu, na minha experiência, tenho percebido isso cada vez mais, né? Com pessoas que se aconselham comigo e eu percebo que as escolhas que eles fizeram os levaram a uma vida de angústia, aflição, tristeza, depressão, ansiedade. Então, a experiência prática mostra que esse texto, ele diz a verdade, né? Aí ele vem e no versículo 2 ele diz, ao contrário de seguir o conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores, assentar na roda dos zombadores. A satisfação dele está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, o fato de você meditar na lei de Deus de dia e de noite faz você ser transformado. E o fato de você ter prazer em conhecer a palavra de Deus faz você ser feliz. Porque tudo que ele está dizendo segue a mesma linha, né? Então, se você, ao invés de viver uma vida de pecado, desenvolver prazer, buscar em Deus prazer para você, conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, você será feliz. E você não será só feliz, você será como aquelas árvores que são plantadas na beira das correntes. Imagina, você já viu uma árvore seca, uma árvore sem acesso à água? Uma árvore que não tem acesso à água, ela morre por inanição. Porque, veja bem, qual que é o propósito da árvore? Deveria, pelo menos uma árvore frutífera, o propósito dela é dar fruto. O propósito da árvore frutífera é dar fruto. Então, se a árvore frutífera não dá fruto, é como se ela não cumprisse o seu propósito. Então, a pessoa que ele não vive dentro da satisfação na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, mas ele vive seguindo o conselho dos ímpios, imitando a conduta dos pecadores e vivendo uma vida assentado na roda dos zombadores, ele não cumpre o seu propósito. Você foi feito com o propósito de dar frutos a Deus, resultados. Mas você só pode dar esses resultados se você adequar sua vida ao Evangelho, adequar sua vida a isso aqui.
Suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Então, para você ter a prosperidade, suas folhas não murcharem, você ser firme e inabalável, você não passar estações de seca, você precisa de viver isso aqui. Você precisa de viver meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Esse texto ele usa a Bíblia como lei, né? É claro que com o conhecimento da graça nós entendemos que lei aqui deve ser entendido como Bíblia, a Bíblia toda, porque não existe só a Torá. Porque lei se referia ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Porém hoje, nós temos também o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, por isso você deve entender a lei como a palavra de Deus inteira. Ele vem e faz um outro contraste agora com os ímpios, né? No versículo 4. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por essa razão não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Um dia todos nós haverá de comparecermos diante de Deus. E quando comparecermos diante de Deus, seremos julgados por tudo que nós tivermos feito enquanto estivermos vivos. E há um tipo de pessoa que não resistirá no julgamento, ele será condenado. Ele não poderá resistir às acusações, ele não poderá resistir à justiça de Deus, ele será condenado. Esse tal é o ímpio. O ímpio não resiste. E o que seria um ímpio, né? A palavra ímpio, ela vem de impiedade, falta de piedade. E qual que é o maior mandamento? Jesus disse que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você não tem esse amor, você é ímpio. Se você não ama o Senhor acima de todas as coisas e não ama o seu semelhante, você é ímpio. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, isso nos mostra que nós temos um livre-arbítrio. Sim, você tem direito de escolher. Sim. Porém, a escolha que você fizer, ela já vem automaticamente com o resultado. Então, se você escolhe viver uma vida ímpia, você já torna fadado o seu destino, que você será condenado. Porém, se você escolhe uma vida justa, você também decide o seu destino, você será salvo. Então, quer descobrir o segredo da felicidade? É esse. Está em Salmos 1. Viva para meditar na lei do Senhor e em cima da palavra de Deus descobrir satisfação para que você seja como uma árvore plantada na beira da água que nunca tem falta de alimento, né? De suprimento, porque a árvore se supre com a água e consequentemente você prospera, suas folhas não murcham, você não se abate, você nunca fica abatido. Você nunca fica como uma árvore seca. E, consequentemente, feliz. E, por fim, após a vida, você recebe a vida eterna. Esse foi o Salmo 1. Para quem não pôde estar ao vivo, eu guardarei também o vídeo no YouTube. E, se Deus quiser, amanhã tem mais.